Olá, gente peregrina, membrezina, pixina, paraquedina. Eu creio em Deus porque eu tenho experiências com Deus. Eu creio em Deus porque eu experimento Deus. A pessoa não compreende o fenômeno religioso, não compreende também o funcionamento do ser humano. Já devo dizer que ninguém acredita em Deus por ter tido uma experiência. Pense no seguinte cenário: a pessoa nunca ouviu falar de Deus, nunca viu, nunca ouviu, nunca leu, não sabe, não tem a mínima ideia. E então, um belo dia, ela tem uma experiência como a que as pessoas alegam ter, em função da qual, supostamente, declaradamente, elas passam a crer. Pois bem, essa pessoa que nunca ouviu falar de Deus, sequer o nome leu alguma vez, tem aquela mesma experiência. Como ela lidará com essa experiência? Ela crerá em Deus por conta da experiência? Não. Ela vai interpretar com outras categorias. Ela vai interpretar a experiência que teve com categorias de que ela dispõe. Porque se ela não dispõe do conhecimento sobre o nome Deus, o mito de Deus, as tradições de Deus, os ritos religiosos, ela não dispõe dessas categorias que são angariadas no processo de interpretar as experiências. Se ela tiver a experiência, ela vai interpretar, mas não poderá interpretar com as categorias que ela não tem. Logo, nenhuma experiência leva à crença em Deus se a pessoa já não tiver sido, primeiro, informada sobre Deus. Ela já tem que saber o nome, ela já tem que saber a categoria, a modalidade, as determinações, as qualidades. Ninguém terá uma experiência dita com Deus se, em segundo lugar, ela não conhecer o mito de Deus. O mito do Criador, o mito do cuidador, o mito do provedor, do protetor, do juiz, do consolador. Então, a pessoa precisa ter, primeiro, a informação sobre Deus, nome, modalidade, determinações, atributos, e, em segundo, os mitos concernentes a esse Deus, criador, protetor, provedor, etc, etc, etc. Já tendo previamente a informação de que na vida humana intervêm forças sobrenaturais, dentre as quais e principalmente, de modo absoluto e soberano, Deus, a pessoa, se tiver o tipo de experiência que as pessoas declaram ter e por meio delas dizem: "Creio em Deus porque tive experiências", jamais chegarão a compreender, a conhecer, a acreditar em Deus. Porque o conhecimento de Deus, o nome de Deus, os mitos de Deus, os atributos de Deus, não estão disponíveis em experiência nenhuma. Não há experiência nenhuma, de nenhuma categoria,
que providencie informações sobre Deus às pessoas. Quando, no século XX, reagindo contra a vertente pietista da teologia liberal, que pretendia, dado que a doutrina intermediava a compreensão de Deus, mas a teologia liberal parte do pressuposto que não, as doutrinas são construções humanas, as doutrinas não nos levam para o mundo metafísico, as doutrinas nos deixam dentro do mundo da cultura. E então, partindo desse pressuposto iluminista, a teologia liberal caminha para o lado da experiência e da emoção, a experiência nos põe em contato com Deus. Karl Barth, a teologia fundamentalista europeia, dita neo-ortodoxa, mas é fundamentalista, vai declarar que experiência nenhuma, emoção nenhuma, sentimento nenhum providenciam sequer acesso, quanto mais conhecimento de Deus. É a doutrina, a catequese, o dogma que ensinam sobre Deus. Do ponto de vista eclesiástico, Karl Barth está totalmente correto. Todas, absolutamente todas as vertentes não positivas de teologia laboram em equívoco, a não ser aquelas correntes místicas que se encaminham para a teologia negativa. De Deus não se fala nada, de Deus não se sabe nada, Deus é o totalmente desconhecido. Mas as teologias místicas, que falam de Deus, Jesus, Trindade, Maria, Miguel, Gabriel, o diabo, são falácias, porque elas não estão em nenhuma medida baseadas em experiência. Elas estão, tanto quanto a teologia barthiana, fundamentadas em doutrina, em ensinamento, em catequese. Então, toda vez que uma pessoa disser eu creio em Deus por conta da experiência, está se dando uma das seguintes opções. A pessoa não tem a mínima ideia do que está falando. Ela é honesta, ela acha que acredita em Deus porque tem as experiências litúrgicas dela. Mas é um equívoco. Ela não tem a mínima ideia do que está falando. Está falando besteira e não sabe que está falando besteira. Segundo, ela sabe que é a doutrina que lhe dá conhecimento sobre Deus, mas está num caminho denominacional que lhe obriga a fazer esse tipo de declaração. É a experiência. É a experiência nada. A experiência sempre será mediada pela doutrina. Tirem-se as experiências, a doutrina permanece. Alguém dirá, vazia, irrelevante. Não é porque o protestantismo inventou uma religião de gemessão que religião é gemessão. Tirem-se as experiências, tirem-se os sentimentos, a doutrina mantém a religião de pé. Tirem-se as doutrinas e a religião escoa como água suja pelo ralo. Não sobra nada. A experiência não dá corpo a nada. A experiência não fundamenta nada. Na verdade, a experiência é um híbrido. E eu estou falando aqui de experiências reais, não fingimento. O que rola de fingimento nos cultos litúrgicos é uma quantidade
absurda. A maior parte das experiências litúrgicas são todas fingimento. Mas há aquelas experiências verdadeiras, emoções verdadeiras, sentimentos verdadeiros. Não é circo, não é mímica, não é presepada, mise-en-scène, é experiência mesmo. A pessoa está profundamente emocionada, profundamente comovida, porque a experiência espiritual é experiência de emoção e mais nada. Não há nenhum outro tipo de experiência espiritual, só experiências emocionais. E a pessoa está profundamente emocionada. Por que ela está emocionada? Porque ela entrega o coração dela transparentemente ao mito. Para ela, a pregação, ao anúncio da verdade divina é o mito. Ela se entrega tão verdadeiramente ao mito que ela realiza a sua satisfação emocional no mito. Essa entrega dela ao mito promove a sua emoção, desperta os seus sentimentos, a comove, leva a lágrimas, eventualmente a êxtase. Surpreendida, a pessoa entregue ao mito por este arroubo emocional interpretado equivocadamente como uma experiência sobrenatural, imediatamente ela precisa dar conta do que está acontecendo. E aí fecha-se o ciclo. Aquilo que é a causa daquela emoção, o mito, não assumido como mito, mas assumido como leitura objetiva da realidade, que não é. Mito religioso nenhum corresponde à realidade. Nenhum. Mas a adesão a esse mito, a essa alucinação dogmática, teológica, que promove aquela experiência emocional, como descrição da realidade, imediatamente dará à pessoa que passa por essa experiência material conceitual para explicar a experiência. Como no mito, toda a emoção que está sendo produzida deriva de Deus, de Jesus, do Espírito, de São Jorge, de Ogum, de Buda, de qualquer divindade que seja, a depender da religião, esse conteúdo de mito será trazido como explicação. Eu me emocionei porque me encontrei com Deus. Eu me emocionei porque me encontrei com Buda. Não, não teve encontro nenhum, não tem nada acontecendo ali, a não ser uma pessoa tomada por verdadeira emoção produzida por uma narrativa falsa. Não importa se a narrativa seja verdadeira, seja falsa, seja meio verdadeira, seja meio falsa. Se a pessoa se entrega à narrativa, a sua experiência é verdadeira, a sua emoção é verdadeira, a sua lágrima é verdadeira, o seu êxtase é verdadeiro, excluídos os mímicos de Jesus. Eu estou falando da experiência autêntica. Mas a experiência autêntica não é autêntica nos termos em que o religioso autêntico acha. Só é autêntico porque são emoções autênticas. Mas não há nada ali a não ser mito e emoção. Se o mito não tivesse presente,
a pessoa teria que dar outra explicação para as suas lágrimas, para a sua emoção e para o seu êxtase. Mas como a narrativa já está de posse dela, ela explica as suas lágrimas, emoções e êxtase pelo mito. Chorei porque me encontrei com Jesus. Não. Chorou porque se entregou ao mito. Todo ser humano, em qualquer religião, a sua ou aquelas que você diz que é do diabo, qualquer pessoa que se entregar ao mito vai se emocionar, eventualmente chorar, eventualmente entrar em êxtase e, quando sair da experiência, dirá: Vi o Deus em que eu creio. Não viu nada, não ouviu nada, só reforça o mito pelas suas emoções e reforça as suas emoções pelo mito. É assim que funciona, com pastores, padres, bispos, arcebispos, cardeais, papas, babalorixás, médiuns, xamães, pai de santo, monges, qualquer um, inclusive com você. Se você gostou, clique no joinha, deixe um comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.